Sensação, Valery Zaluzhny assume o controle de tudo. Após a visita a Kiev, algo chocante veio à tona. Vocês precisam ser os primeiros a ouvir isso? Um golpe reputacional contra Trump. A Europa desafia a OTAN e o chefe da Casa Branca. Uma vingança dura pelas ambições de conquistar o mundo. Choque! As Forças Armadas da Ucrânia deram um verdadeiro show de habilidade na linha de frente. Os russos fizeram um início decisivo e ficaram atolados no local. Os nossos deram um golpe de força com o punho. Putin começa uma guerra contra os migrantes. Algo terrível está por vir. Resposta dos chechenos e armênios. E não só, já estão a meio caminho de se tornarem ditadores. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Sensação, Zaluzhny voltou para Kiev. Aparentemente desta vez para sempre. Conversa fechada com o presidente Zelensky e rumores sobre uma possível nomeação para um novo cargo. Os ucranianos prenderam a respiração. O general de ferro não pode voltar ao exército? Detalhes chocantes vieram à tona. Valery Zaluzhny realmente está se preparando para concorrer à presidência. O que indica isso? Saiba mais a seguir, não perca... O general Zaluzhny está voltando para a Ucrânia. Mudar de área de atuação é muito difícil. Mas, graças ao fato de que sempre estudei durante toda a minha vida, tentei aprender algo novo e experimentar algo diferente, para mim esse processo foi absolutamente indolor. No momento, eu me sinto completamente à vontade. A onda de rumores e campanhas sobre o ex-comandante ucraniano Valery Zaluzhny está muito alta agora. Existe uma certa aura em torno de Zaluzhny que ganhou força no imaginário coletivo. Como um certo mito sobre o bom general, sobre o patriota responsável e sobre a diplomacia íntegra. Os rumores foram alimentados pelo fato de Zaluzhny estar atualmente na Ucrânia e já ter tido um encontro pessoal com ele. Volodymyr Zelensky. A cerimônia foi realizada no gabinete da presidência. Durante a reunião, eles também discutiram tarefas diplomáticas, disse o presidente. Nos reunimos com Valery Zaluzhny. Agradeci-lhe pelo seu trabalho na equipe ucraniana. E é importante que todos nós, juntos, defendamos a independência da Ucrânia, nossos interesses nacionais e nosso povo. Discutimos tarefas diplomáticas relevantes no momento atual que podem fortalecer a todos nós, a Ucrânia e nossa resiliência. Glória à Ucrânia! A mídia comenta que Zaluzhny está se preparando para deixar o cargo diplomático em Londres e supostamente expressou ao presidente da Ucrânia seu desejo de renunciar. Agora, para expandir essa imagem ao nível de liderança política, provavelmente é necessária uma presença constante em Kiev, na Ucrânia. Ainda mais neste período crítico que a Ucrânia está vivendo, com o aumento dos ataques de drones e mísseis e a escalada dos combates nas frentes. A assessora de mídia de Zaluzhny, Oksana Torop, desmentiu essa informação no final do ano. Ela afirmou que Zaluzhny permanece no cargo de embaixador e não planeja renunciar. Como sempre, fontes não identificadas sabem tudo sobre Zaluzhny e seus planos. Mas nada mudou. Ele continua defendendo os interesses da Ucrânia como embaixador no Reino Unido. No final do outono, Valery Zaluzhny compartilhou sua visão sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele observou que uma paz rápida resultaria na perda da independência da Ucrânia. Um cessar-fogo de longo prazo oferece uma chance de recuperação. Quando falamos sobre a guerra, para ser honesto, é a destruição do Império Russo e a derrota é a ocupação total da Ucrânia e seu colapso. Todo o resto é apenas prolongar a guerra. Nós, ucranianos, é claro, aspiramos à guerra total, ou seja, à intervenção contra o Império Russo. No final de dezembro, jornalistas escreveram citando fontes sobre os planos de Zaluzhny. Retornar à Ucrânia e renunciar ao cargo de embaixador. Eles discutiram com o presidente diferentes cargos para Zaluzhny, desde primeiro-ministro até chefe do gabinete do presidente, mas naquele momento ele não demonstrou interesse. Talvez Zaluzhny saiba mais, por isso está pronto para seguir em frente. Segundo outras fontes, por um tempo, Zaluzhny até considerou o cargo de embaixador no Zinera ou chefe do gabinete. Esta é uma competência de extrema relevância que pertence ao presidente da República. No exercício de suas funções, ele atua como o representante máximo da nação brasileira, sendo o principal responsável por chefiar o poder executivo e garantir que as leis sejam aplicadas com justiça.
chefe do gabinete do presidente, e não acho que ele ou alguém realmente o considere seriamente para isso. Mas o retorno de Zaluzhny às Forças Armadas da Ucrânia é extremamente improvável, pois antes de ser nomeado embaixador em julho de 2024, ele passou por uma junta médico-militar que declarou o general inapto para o serviço militar e o retirou do registro. Para ocupar o cargo de comandante-chefe, Zaluzhny precisaria se mobilizar novamente, mas ele foi considerado inapto. Claro, no nosso país tudo é possível, mas sua nomeação é extremamente improvável. Além disso, é improvável que o próprio Zaluzhny queira isso. Assumir o mesmo cargo pela segunda vez é sempre um ponto negativo politicamente. A mídia também divulga ocasionalmente rumores sobre as supostas intenções do refém de se candidatar a um cargo político. As eleições são o pilar da democracia, onde cidadãos exercem seu direito de escolha. Nesse processo, a população seleciona representantes para liderar a nação e definir o futuro da sociedade através do voto direto e consciente. Considerando apenas a operação militar extremamente bem-sucedida em Kharkiv, a importante libertação da cidade de Kherson, devemos prestar total atenção aos nossos soldados comuns. Fala-se sobre possíveis ambições presidenciais de Valery Zaluzhny desde abril de 2022. É evidente que mais cedo ou mais tarde, ele teria que voltar à Ucrânia para sentir o momento exato de iniciar sua ambição política e começar a formar sua própria equipe política estratégica. A atividade política de Valery Zaluzhny e sua influência pessoal continuaram a crescer durante a guerra em grande escala. No entanto, estando no Reino Unido em seu cargo, ele não conseguirá reunir uma equipe e avançar nessa direção. Para os americanos, em alguns aspectos, Zaluzhny pode ser um parceiro de interação ainda mais difícil do que o atual presidente, Zelensky. Embora, por exemplo, a Grã-Bretanha e os países europeus pudessem apoiar aquele que fosse merecedor. O próprio refém nunca confirmou os rumores sobre suas ambições presidenciais. E em outubro de 2025, ele declarou que não reconhece nenhuma ideia de realizar eleições durante a guerra, não cria sedes ou partidos e não tem ligações com forças políticas. Toda a plateia quer que eu lhe faça uma última pergunta. Valery Fedorovich, o senhor vai se candidatar? As pessoas estão sorrindo. Para responder a essa pergunta, vamos criar as condições em que essa pergunta será absolutamente apropriada para nós. Acho que sim. Quando essas condições chegarem, então eu, como pessoa que está no serviço público, trabalhando diretamente para o Estado, estarei pronto. Vou responder a tais perguntas. Mas para o embaixador do Reino Unido, isso é um passo intermediário. Na carreira do ex-comandante em chefe, acreditam os especialistas. O comandante, o ex-comandante, que é associado a certas aparências. Em seguida, o embaixador, ou seja, o diplomata, está diretamente ligado às características que o cidadão eleitor atribui ao cargo de presidente como comandante supremo e como principal ator da política externa, ou seja, a pessoa responsável pela política externa. Ou seja, o cargo de enviado, pelo contrário, acrescenta. O charme presidencial é algo que Zaluzhny precisa para realizar plenamente sua imagem de futuro presidente pronto. Como ele conseguirá se mostrar na situação atual, como os acontecimentos se desenrolarão a seguir, ninguém sabe. Será que Valery Zaluzhny vai querer e será capaz de passar do gabinete de embaixador para o de presidente? Estamos acompanhando a situação e certamente contaremos tudo para vocês nas próximas edições. A cura da cegueira política. A Europa está indo à guerra contra Trump. Uma reviravolta brusca e sem precedentes. Sobre isso, todos ficaram em silêncio até agora. A UE está pronta para desafiar o próprio sistema da OTAN. O paciente entrou abruptamente. Nas capitais da UE, fala-se cada vez mais de uma ameaça vinda do próprio Washington. Trump está se transformando rapidamente de um parceiro em um fator tóxico. E a Europa parece não querer mais jogar conforme suas regras. Pequim está observando atentamente. Então, será que Trump vai tirar proveito da situação? China, isso já foi dito. Uma série de reportagens sobre a Groenlândia e os planos de invasão de Trump está em andamento no EUA. Se os Inuit não invadirem a Groenlândia, a Rússia e a China o farão.
A Dinamarca não pode fazer nada a respeito, mas nós podemos fazer tudo. Sim, literalmente há poucos dias, a Casa Branca publicou um comunicado sobre a escolha da Groenlândia entre os Inuit e a Rússia e a China. Trump insiste que a Groenlândia é necessária para a segurança nacional dos Inuit. Segundo a NBC News, os Inuit já até avaliaram a possível compra da Groenlândia em cerca de 700 bilhões de dólares. Isso é mais da metade do orçamento anual do Pentágono. Segundo Trump, os EUA querem instalar um novo sistema de defesa antiaérea na Groenlândia. O Dome Dourado que eles... No entanto, o que impede Washington de fazer isso agora dentro da OTAN? Considerando a presença de uma base militar americana permanente na ilha, a Casa Branca não informa. Além disso, junto com a importância militar estratégica. Especialistas chamam a atenção para o fato de que a ilha é rica em recursos naturais. Minério de ferro, grafite, tungstênio, platina, vanádio, zinco, ouro, urânio, cobre e petróleo. A maior atenção é dada justamente aos elementos de terras raras. O mais importante é que, sem eles, a indústria de defesa simplesmente deixaria de funcionar. Por exemplo, um caça F-35 contém mais de 400 quilos de elementos de terras raras. Em 2025, no auge da guerra comercial entre os Inuit e a China, quando Trump tentou impor tarifas protetoras sobre as exportações chinesas em várias etapas, Pequim as bloqueou. O fornecimento para a América, o que colocou em pausa setores inteiros da produção americana, incluindo... A Groenlândia ocupa o 8º lugar no mundo em reservas de elementos de terras raras. No entanto, até agora, não houve extração na ilha. O rigoroso clima ártico dificulta as atividades de mineração na maior parte da ilha durante a maior parte do ano calendário. Apenas 20% da Groenlândia está livre de gelo. No entanto, o derretimento das geleiras devido ao aquecimento global está abrindo acesso a recursos minerais adicionais, bem como a novas rotas de navegação e transporte. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Quando jornalistas do New York Times perguntaram ao presidente dos Inuit o que era mais importante para ele, obter a Groenlândia ou preservar a OTAN, Trump admitiu que tal escolha poderia surgir. A Aliança Transatlântica, na essência, é inútil sem os Estados Unidos. Ela está em sua base. Acho que sempre nos daremos bem com a Europa, mas quero que eles entendam isso. Fui eu quem os fez gastar. Mais dinheiro com a OTAN? Ninguém está interessado nisso. O que Trump diz que eles já vão pegar a Groenlândia provavelmente são elementos da tradicional diplomacia trumpista. Diplomacia do blefe, intimidação e chantagem. Ou seja, agora ele apresenta esses argumentos na esperança de que os europeus simplesmente fraquejem, se assustem e aceitem suas exigências. Por enquanto, está claro. Uma coisa. Os Inuit deixaram claro que seu papel na OTAN já não será mais o mesmo de antes. Os Estados Unidos mudaram. Mesmo que eles não vão conquistar a Groenlândia por meios militares, ainda assim, na estratégia dos Estados Unidos, divulgada pela administração Trump, está claramente indicado que a Europa deve garantir sua própria segurança. Exatamente. Ou seja, os Estados Unidos aliados, claro, ajudam, mas consideram ajudar, não proteger. E é difícil dizer qual será o futuro da OTAN, mas de qualquer forma já não se pode contar que os Aliados certamente defenderão a Europa. Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou numa reunião fechada do Parlamento Europeu que a UE respeita o direito dos groenlandeses de tomar decisões de forma independente. Mas eles podem contar com os europeus. A mídia relata que von der Leyen afirmou que a União Europeia está trabalhando para se transformar em uma força militar, mantendo ao mesmo tempo o status de gigante econômico. Sabemos que precisamos ser forte, e a força é exatamente o que precisamos. De acordo? Juntamente com ela, neste exato momento, de forma contínua, o bloco deve desenvolver sua própria estratégia de segurança. As declarações dos europeus de que a Europa deve restaurar e adquirir seu potencial militar, na verdade, não são comuns. E, em princípio, isso está relacionado aos Estados europeus, mas não diretamente. Será que, diante das ambições expansionistas de Trump, a Europa está se preparando para uma guerra com os Ipamocero? Afinal, nos últimos meses, a UE aumentou significativamente O potencial de defesa representa a capacidade total e a força estratégica que uma entidade possui para se proteger contra ameaças externas, garantindo a segurança e a integridade de todos os seus recursos fundamentais em qualquer situação adversa que possa surgir no futuro próximo.
Acredito que, por enquanto, exatamente neste estágio atual, o confronto direto entre as partes, o confronto entre a Europa e os Eskimeu, em relação ao distrito da Groenlândia, tem principalmente um caráter político. E os argumentos militares utilizados nesse contexto são meramente demonstrativos. Ou seja, acredito que, em qualquer caso, o conflito entre a Europa e os Islands será resolvido de forma econômica e diplomática, e não militarmente. E isso ainda não é tudo. A Europa está enviando militares para salvar a Groenlândia dos EUA. No entanto, o número deles pode causar apenas um sorriso. França, cerca de 15 pessoas. Alemanha, cerca de 13. Noruega, 2 pessoas. Suécia, 3. Reino Unido, 1. Finlândia, 2 pessoas. Países Baixos, 1. Está previsto que os militares ajudem a Dinamarca, a qual a ilha pertence, a se preparar para grandes exercícios militares no final de 2026. Claro que este não é um contingente para proteção física, mas sim política para mostrar a unidade da Aliança do Atlântico Norte. Diante da ameaça, porém, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou em 15 de janeiro que o envio de tropas europeias para a Groenlândia não terá impacto. Sobre o fato de que o presidente do CIMIRA, Donald Trump, quer tornar esse território americano. Não creio que a presença de tropas europeias vá afetar o processo de tomada de decisão do presidente e seu objetivo de adquirir a Groenlândia. O presidente deixou claro qual prioridade ele quer que os EPUA deem à aquisição da Groenlândia. Ele acredita que isso é melhor para a segurança nacional. E, enquanto a comunidade internacional está preocupada com o destino da Groenlândia, o próximo alvo de Trump pode ser a Islândia. Aliás, a Islândia é um elemento fundamental da defesa antissabotagem da OTAN. A infraestrutura do país é utilizada para monitoramento, atividade submarina e rastreamento do movimento de submarinos russos que se dirigem ao Atlântico a partir das bases do norte. Bem, por enquanto, vamos preparar a pipoca. Avanço das Forças Armadas da Ucrânia em Kharkiv. Rechaçaram avanços russos. A vingança atingiu o inimigo com confrontos intensos. Em Zaporizhzhia, generais de Putin sofrem pressão. As vitórias prometidas não aconteceram. Os defensores ucranianos atacam os planos do inimigo e não deixam chances de superioridade. Enquanto isso, em Pokrovshchina, durante os combates, soube-se algo sobre o exército do ditador que faz o cabelo ficar em pé. Afinal, a quem Putin está realmente dando ordens agora? Falaremos sobre isso em instantes. A primeira tentativa de romper a fronteira neste ano. Na região de Kharkiv, os ocupantes tentaram avançar na direção da vila de Detyarn. O ataque foi repelido. Ao mesmo tempo, mais de 2 dezenas de aeronaves de ataque foram eliminadas, informou o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia. Brigada de Guarda, o Serviço Estatal de Fronteiras da Ucrânia frustrou a tentativa dos ocupantes russos de violar a fronteira estatal na região de Kharkiv. O incidente ocorreu perto da vila de Detyarn. O problema é que, após tais medidas na Federação Russa, aparentemente não há forças para desenvolver o sucesso, então não foi possível criar novas cabeças de ponte realmente sérias do lado ucraniano da fronteira no ano passado, e esperamos que este ano também não consigam. As forças de defesa observam que, anteriormente, o inimigo aparecia em pequenos grupos perto da fronteira, aparentemente sondando a situação. Mas no início desta semana, de fato há alguns dias, já tendo acumulado algumas de suas forças, tentou atacar as posições com pequenos grupos de infantaria, mas em grande número. Agora, claro, está havendo uma busca por pontos fracos para abrir novas direções e tentar avançar. Acho que são manobras táticas. Não acredito que isso vá resultar em algum avanço sério, como foi, por exemplo, em Podvolchanskoye ou na própria região de Sumy e assim por diante. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas da Ucrânia registram a intensificação do inimigo praticamente em toda a linha de contato. A situação mais tensa permanece na direção de Zaporizhzhia. Além dos ataques incessantes em Huliaipole com nova intensidade, começaram combates pela localidade de Stepnohirsk. O principal objetivo do inimigo é avançar mais perto do centro regional. Se Stepnohirsk ficar completamente na zona vermelha, o inimigo estará diretamente na área dessas bocas de rio. Então, aparentemente, o inimigo conseguirá se consolidar nesse ponto, trazer aqui os equipamentos apropriados, tanto de artilharia convencional quanto de artilharia de foguetes, e já poderá bombardear diretamente os subúrbios de Zaporizhzhia e, possivelmente, a própria Zaporizhzhia, a extremidade sul desta cidade.
No entanto, enquanto isso ainda não aconteceu, o comando ainda tem tempo para manter essa direção e reforçar as forças de defesa aqui com reservas adicionais, acreditam os analistas. Além disso, apesar de o inimigo ter entrado na cidade, não se pode falar em qualquer controle sobre o território. Os russos continuam a se fixar por todo o assentamento. Ao mesmo tempo, eles controlam muito pouco, pois correram em pequenos grupos para os porões, e agora é difícil expulsá-los de lá. No entanto, nos relatórios dos generais de Putin, tudo já foi capturado há muito tempo. Assim, no dia anterior, ao falar sobre os sucessos na frente de batalha, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, Valery Gerasimov, exagerou 3 vezes as conquistas dos russos, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Histórias fascinantes. Desde o início de 2026, 8 assentamentos e uma área de mais de 300 km² revelaram-se uma mentira. Ao mesmo tempo, por algum motivo, Gerasimov não disse a verdade. Ou seja, quantas pessoas a Federação Russa perdeu nessas 2 semanas? 14.120 combatentes. Mas isso não consta nos relatórios. Lá todos estão avançando vitoriosamente. Cá. Tropas do Grupo Ocidente libertarão Kupiansk em combates de rua. Um vídeo publicado mostra o ataque russo com bombas FAB-500 na região, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Isso indica que as forças ucranianas também ocupam esta região. Segundo o Deep State, Kupiansk-Uzlov está sob total controle ucraniano, o que condiz com as posições russas no mapa. Gerasimov também não esqueceu de mencionar Pokrovsk em seus relatórios. Na cidade que, segundo os documentos, já foi capturada há vários meses, a Rússia de alguma forma conseguiu avançar novamente. Na verdade, nem isso aconteceu. Agora podemos afirmar com certeza que uma parte do território de Pokrovsk, em primeiro lugar, está sendo perdida. Estamos falando principalmente da parte nordeste dela. A área de edifícios altos está sob controle do exército ucraniano. Ao mesmo tempo, o fato de que o número de baixas russas corresponda à realidade é claramente evidenciado também pela situação nas unidades de assalto. Sim, entre os prisioneiros nos últimos meses aumentou significativamente o número de estrangeiros, contam os soldados. O que indica imediatamente 2 problemas. Primeiro, restam poucos russos. E em segundo lugar, Putin teme aqueles que restaram. Putin entende perfeitamente todos os riscos de ordem socioeconômica associados à realização de uma nova onda, parcial ou, ainda mais, de uma mobilização total. Para evitar que esses processos negativos e destrutivos ocorram na Federação Russa, emissários russos literalmente procuram pelo mundo todo pessoas dispostas a ganhar dinheiro. Por isso, nas fileiras do exército russo, aparecem pessoas de países da África, Ásia e Oriente Médio. No entanto, as forças armadas da Ucrânia não fazem distinção. A Ucrânia está se preparando para guerras armadas, prontos para destruir qualquer um que venha à nossa terra com guerra. Nas últimas 24 horas, houve 1.370 pessoas nessa situação. Menos. Putin se libertou repentinamente das correntes. Migrantes, um novo alvo, o regime finalmente tira as máscaras e a propaganda controlada opera sem freios. Os acontecimentos correm em direção a um abismo perigoso. No horizonte surge uma nova explosão de tensão. Chechênia, Armênia, Azerbaijão e até mesmo a Índia já não permanecem em silêncio. E eles estão se preparando para se declarar em alto e bom som. Moscou pode não sair ilesa desse golpe. Chegou o momento da resposta inevitável? A melhor parte ainda está por vir. A Rússia enfrenta mais uma série de escândalos envolvendo os chamados representantes da nação sem título. O comandante dos Kadyrovitas, Laudinov, explica por que os russos não podem se casar com garotas chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. Sempre a mesma pergunta. Por quê? Uma chechena não pode se casar com um russo. Veja só. Primeiro, quem sabe que você é russo? Ou quem é você, afinal? Em vez de ficar o tempo todo gritando sobre como os chechenos são ruins, os russos é que deveriam receber o conselho de voltar às suas próprias tradições. E aqui está a novidade. Acontece que a culpa é dos russos por não respeitarem os chechenos. E, por exemplo, o próprio Laudinov uma vez quis se casar com uma russa, mas não permitiram. O nome dela era Ira. Talvez ela até esteja vendo isso. Quando ela chegou em casa e disse à mãe que queria se casar com um checheno,
ela foi proibida de se casar comigo. A irmã dela, a mãe dela, deram-lhe um ultimato. Se você se casar com um checheno, nós vamos te abandonar completamente. Posso jurar para vocês que hoje posso citar milhares de pessoas que nunca na vida dariam sua filha em casamento para um muçulmano ou para um checheno. Isso existe mesmo. Mas não são apenas os povos dentro da Rússia que sofrem com o totalitarismo russo. Por exemplo, o propagandista Solovyov declarou que é preciso punir os armênios ingratos e iniciar a chamada Operação Especial na Armênia. O problema da Armênia é gigantesco. Os problemas na nossa Ásia Central, como quer que se chame, podem ser um problema gigantesco para nós. E precisamos formular nossos objetivos e tarefas de forma muito clara. Precisamos dizer que o jogo acabou. Não ligamos para o direito internacional, para a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar uma operação militar no território da Ucrânia, por que, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar operações em outros lugares? Em diversos pontos estratégicos da nossa vasta zona de influência. Antes disso, o inadequado Solovyov já havia sugerido invadir o Azerbaijão. Em sua mente doentia está Tishi, um russo ou um cidadão de segunda classe que não tem direito a voto. Gostaria de lembrar que a quantia transferida foi da Rússia para o Azerbaijão e não do Azerbaijão para a Rússia. E então, ao que tudo indica, a situação pode mudar drasticamente. É exatamente nisso que eles apostam. Ou proteger os 300 quilômetros de fronteira. E lê que todos permitem, e assistindo à televisão central, todos permitem dizer, querem lutar? Ao mesmo tempo, na Rússia, está crescendo a chamada Comunidade Russa, supostamente uma organização pública, mas com um ódio total aos migrantes, supostamente sob o pretexto de proteger os russos. Eles andam impunemente fazendo batidas contra migrantes e não são responsabilizados por espancamentos e abusos. Os camaradas que moram ao lado e cozinham plov, hoje eles cozinham, mas amanhã podem ter a cabeça cortada. Eles já, descaradamente e abertamente, dizem isso não só para nós, mas também para essas mulheres. Os seus estão lá e nós estamos aqui. Eles vão ficar lá e aqui nós vamos, como se diz, possuir vocês, na mesma proporção. Por enquanto estamos perdendo para os migrantes. Se amanhã começar uma guerra, migrantes contra russos, nós vamos perdê-la. Dizem que a comunidade russa é protegida pelo inimigo dos migrantes, o chefe do comitê de investigação Bastrikin, que visa enviar o máximo de recém-chegados ao fronte. Essa é a nossa tendência, nós a iniciamos, perdemos com a ajuda de uma batida, colocamos na conta e pronto. Alguém vai, como já disse, cerca de 10 mil foram, mas muitos também fogem. Crescem nas redes notícias sobre o recrutamento de estrangeiros de países aliados para o exército russo. A tendência são indianos, atraídos para trabalhar no setor de serviços, mas que acabam em ataques suicidas. Contamos ao nosso comando que o primeiro-ministro da Índia está negociando com o presidente da Rússia sobre nossa libertação. Mas eles não querem nos ouvir. Estão nos enviando para a linha de frente. Muitos aqui já morreram. O agente também disse que eu iria trabalhar com carga e descarga, mas quando cheguei ao endereço vi militares lá. Eu disse a eles que não queria servir no exército. Eles me ameaçaram dizendo que se eu não assinasse o contrato, me matariam. Depois disso, eles nos deram um treinamento que durou apenas alguns dias e nos enviaram para a linha de frente. Uma coisa é certa, por mais que o governo russo tente promover a ideia de uma nação para todos, exceto para eles mesmos, as pessoas são apenas um recurso conveniente, que eles usam sem remorso para seus próprios fins criminosos. Por hoje é só da minha parte. Com vocês esteve eu, Darina Rutskau. Ainda mais notícias infernais no nosso próximo episódio. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!